vou estar falando sobre 3 dimensões dos olhares da autorresponsabilidade pessoal. As 3 dimensões dos olhares da autorresponsabilidade pessoal. A autorresponsabilidade, que é a nossa parte do compromisso firmado em nossos tratados, em nossos acordos e em nossas alianças, né? Nós estamos aqui porque temos um acordo com Deus. Andarão 2 juntos se não tiver de acordo? E nós resolvemos estar de acordo com Deus. Amém? Nós estamos aqui porque nós firmamos o compromisso. Fizemos um contrato. Fizemos um tratado com o Senhor Deus. Né? De ser fiel a Ele até a morte. Né? De honrá-lo enquanto vida tivermos sobre a terra. Né? Nós estamos aqui para reafirmar nossa autorresponsabilidade com a aliança que nós temos com Deus. Não é? Então, a autorresponsabilidade pressupõe-se nós estarmos dispostos a assumir obrigações e deveres que foram impostas a gente. E nós aceitamos essas obrigações e deveres por livre e espontâneas vontade. Ninguém é crente por obrigação, ninguém obedece a Deus por imposição de um pastor de uma igreja, não é? Nós obedecemos a Deus porque nós amamos ao Senhor e nós sabemos quem é Ele, e por humildade nós submetemos a sua palavra prazerosamente, porque é bom obedecer ao Senhor. Esses 3 olhares é olhar de dentro para fora, olhar para si próprio. Segundo olhar, de fora para dentro, dos próximos para a nossa pessoa. O terceiro olhar de contemplação espiritual, quando nós olhamos para o alvo da nossa fé. Alvo da nossa fé. 3 olhares. O primeiro olhar para si próprio, nós encontramos em João, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, assim: olhai por vós, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Então o primeiro olhar é o seguinte: a gente olhar para dentro da gente, fazer uma auto-reflexão de como a gente está cumprindo esta responsabilidade pessoal. Então a Bíblia recomenda: olhai por vós, tome cuidado para que não percam o que temos ganhado, né? Então aqui fala do perigo de perder o que nós já ganhamos, o perigo de perder o que nós já temos ganhado. Isso é uma coisa que eu desejo a você, que você nunca perca o que Deus te deu. Aproveita tudo que Deus coloca à sua disposição. Aproveita tudo que vem da parte do Senhor Deus, e não deixa você perder nada do que Deus te dá. Não deixa perder nenhum galardão, nenhuma promessa, nenhuma recompensa que Deus tem para aqueles que são fiéis no compromisso, assumidos no acordo que nós fizemos com o Senhor Deus. Outra observação que a Bíblia faz, em Lucas 17:3, fala assim: olhai por vós, tome cuidado para nunca você escandalizar o seu irmão. Nunca escandalizar o seu irmão. O versículo diz assim: Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa que por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como a pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Olhe por vós mesmo. Então esse olhar aqui é que nós nunca venhamos a escandalizar o nosso próximo. Nós nunca venhamos ser tropeço para o nosso próximo. Nós nunca venhamos ser atrapalho para aqueles que precisam alcançar a salvação, alcançar a fé, viver a esperança.
Então esse é um olhar que a gente é recomendado pelo Senhor Jesus, para nunca nós escandalizar o nosso irmão. O convite é esse: seja uma bênção para o seu irmão, seja uma bênção para o seu próximo, seja uma pessoa que ajude alguém ao seu lado a servir melhor a Jesus. Então nunca seja um atrapalho, nunca seja um impedimento, nunca seja um embaraço, nunca seja um peso, né? Ou uma pessoa que escandaliza, que desacredita, faz as pessoas desacreditar de Jesus, da sua palavra e das suas promessas. Outra recomendação nesse sentido está em Lucas 21 e o versículo 34, aonde o Senhor diz para a gente assim: olha, olhem por vós mesmos, para vocês não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e de ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente. Então a recomendação de Jesus é essa, que nós olhemos para nós mesmos, para que não aconteça que o nosso coração fique carregado de coisas indevidas, a glutonaria, a embriaguez e os cuidados da vida, e venha sobre nós de improviso aquele dia. Então a recomendação é a gente olhar para dentro da gente e a gente fazer esse policiamento, fazer essa reflexão, fazer esta avaliação pessoal, né? Para que a gente possa não deixar nunca o nosso coração ficar carregado dessas coisas. Insatisfação da vida, inlucidez espiritual e ansiedade da vida, né? Às vezes nós somos tomados pela falta de satisfação para viver, ou nós ficamos na situação de um embriagado em falta de lucidez espiritual, ou então nós ficamos tão preocupados com os afazeres da vida, que a ansiedade toma conta do nosso coração, a ponto da gente ficar distante ou alheio ao dia glorioso que Cristo vai buscar a sua igreja. O segundo olhar para o próximo, é o olhar do próximo para nós. Nós temos o olhar aonde o apóstolo Pedro e o apóstolo João, subindo ao templo, ele fala: olhai para nós. Aquele paralítico olhou para Pedro e João e ele disse: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Esse olhar é o olhar que as pessoas precisam encontrar na gente. É o olhar do testemunho, é o olhar daquele que testemunha de Jesus, aquele que as pessoas podem pedir uma oração e ele orar para Deus abençoar. Então nós precisamos que esse olhar seja um olhar da nossa vida. Eu quero que você compreenda uma coisa: você no mundo aí que você vive, no seu trabalho, no seu dia a dia, você é o Evangelho de Cristo. Você é o Evangelho de Cristo. As pessoas estão lendo Jesus através da sua vida, estão lendo a fé através da sua vida. As pessoas estão vendo se vale a pena ser crente através da sua vida. Então você precisa ter a coragem, a liberdade de falar para o seu colega de trabalho, para o seu parente, para o seu vídeo: olha para mim, olha para a minha vida, olha para os meus atos, olha para a minha postura, né? Isto é questão de ousadia, de preparo, é questão da pessoa estar compromissada, estar aliada, né, com aquilo que é tratado, aquilo que é acordo, aquilo que é obrigação e aquilo que é dever do Senhor. E o terceiro olhar é aquele olhar que está registrado em Hebreus capítulo 2, 12, versículo 2, aonde o escritor de Hebreus recomenda: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
olhar para Jesus, o nosso consumador e o nosso realizador, o nosso alvo da fé. Muitas pessoas, às vezes, vêm para uma igreja, né? Às vezes não permanecem, porque fica olhando para as pessoas, fica olhando para um lado e para o outro. É igual a Melissa pregou aqui, não é? Na carta as 7 cartas de Apocalipse. Deus viu qualidade em muitos de nós, mas também viu defeitos em muitos de nós. Então, quando você vir para a igreja, não olhe os defeitos do irmão, não olhe meus defeitos não, por favor, eu os tenho, né? Não fica olhando para os meus defeitos não, olha para o Jesus que eu sirvo, olha para o Senhor que eu sirvo, olha para aquele que é a razão da minha fé, olhe para Ele que é o alvo maior da nossa vida. Então olhe para Jesus. E esta é o convite da gente ficar, a gente cuidar da gente mesmo, sabe? A gente ficar atento, vigiar, ser cauteloso e prudente com a nossa vida, né? É uma advertência para a nossa responsabilidade pessoal. Ninguém fica cobrando de você, fica pedindo a você um relatório, né? De como foi a sua semana, de como foi o seu dia, de como foi o seu mês, né? Não tem esse relatório, ô irmão, peraí cá, como é que foi o seu mês, que você fez? Não, nós não temos esse objetivo, igreja. Essa questão é a questão de ordem pessoal, é foro íntimo de cada um de nós, né? É responsabilidade pessoal. Agora, se nós não tivermos capacidade de sermos responsáveis para com o Senhor Deus, certamente nós não vamos ter responsabilidade com a família, com os nossos negócios, com a nossa pessoa própria e assim por diante. Então nós devemos autorresponsabilidade para o Senhor Deus, né? Você é o principal responsável por você mesmo, meu irmão. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado aonde você vai. Você é o principal vigilante da sua vida, portanto, você precisa ter essa consciência. É zelo pessoal, é policiamento pessoal, é cuidado pessoal, né? Agora, para isso acontecer, meus irmãos, a gente tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência. Ter consciência. Essa consciência é que define de fato a nossa autorresponsabilidade. Consciência é a percepção dos fenômenos próprios da existência, é noção do que passa em nós, sabe? Consciência é um conjunto de valores que define certos julgamentos, certas ações, intenções, relacionamento com alguém ou consigo próprio. Consciência é o conhecimento de si próprio, é a percepção ou entendimento que permite a pessoa vivenciar, experimentar, compreender os aspectos do mundo que o cerca e também o seu mundo interior. Isso é consciência. Consciência é os porquês das coisas. Consciência é os porquês da coisa. Consciência é a pessoa saber avaliar a influência do passado, do presente, e a influência do presente, do futuro. Isso é consciência. Consciência é a pessoa ter capacidade de distinguir as coisas que os animais irracionais não conseguem. Só o homem humano tem consciência. Consciência é o que faz a gente desejar progresso, conhecimento, a gente desejar desenvolver como pessoa, como crente. Isso é consciência. Então, meus irmãos, a gente precisa que essa consciência seja real em nós. No Salmo 4, versículo 4, o salmista Davi faz uma declaração para Deus interessante. Ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflita nisso e aquietem-se. Outra versão fala: quando vocês ficarem irados,
não pequem. Vá para o seu leito e ouça a voz do coração. A voz do coração é a voz da consciência. Então, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: quando vocês tem alguma razão, alguma mágoa, algum problema, alguma dificuldade, alguma discussão, alguma contenda, não deixe aquilo se tornar pecado, porque a sua consciência que você tem, vai levar a você a ficar calado, a não responder, a não bater com a mesma moeda, a não pagar com o mesmo preço. A consciência leva a gente a agir com bom senso. E é exatamente isso que nós precisamos compreender nessa autorresponsabilidade que a vida nos ensina. A consciência, ela pode ser plena, Uma pessoa ter consciência plena é uma pessoa que sabe exatamente, sabe precisamente o que é a sua consciência, a importância dela ser responsável com as suas obrigações, com os seus deveres, com os seus compromissos, com os seus acordos, com Deus especialmente. A consciência leva aquela pessoa a ter uma percepção do que é certo e o que é errado. Se eu pequei, devo pedir perdão. Se eu errei, devo consertar. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, por percepção de uma consciência sadia. É uma pessoa que tem consciência plena. Uma pessoa que tem consciência plena, ela tem bons caminhos, boas propostas, ela tem boas palavras, bons entendimentos. Ela sabe o que quer, sabe para onde vai, e assim por diante. Consciência plena. Se ela peca, ela arrepende. Se ela faz alguma coisa mal, volta atrás. Isso é consciência. Mas tem muita pessoa que tem uma consciência relativa, Ela não tem noção do perigo, Não tem noção da realidade espiritual. E essa consciência relativa leva a pessoa a não ter vigilância pessoal, a não ter cuidado pessoal. E pior ainda, algumas pessoas que têm uma consciência desfuncional. Ela é crente, diz que é salva, mas essa pessoa aprova o que Deus não aprova. Ela concorda com o que Deus não concorda. Ela inverte o papel. Ela acha que o certo está errado e o errado está certo. E assim por diante. É uma consciência disfuncional. E isso leva a pessoa a nunca ter uma vida regular, uma vida aprumada, uma vida delineada nos caminhos do Senhor nosso Deus. Então a gente precisa ter essa consciência da vida espiritual. A gente precisa ter consciência da nossa identidade espiritual. Quem eu sou para Deus, a minha consciência do que eu sou para Deus. Eu tenho que ter consciência precisa do que eu sou em Deus e de que Deus vê em mim. Eu tenho que ter consciência disso. E eu preciso primeiro falar, você tem que ter consciência que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso não pode ser uma ideia religiosa. Isso não pode ser uma conversa fiada de pastor. Isso tem que ser uma consciência precisa de quem quer ir para o céu. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu carrego dentro de mim a glória, a presença, a unção, a virtude de Deus na minha vida. Aleluia! Eu preciso ter consciência que eu sou embaixador do reino aqui na terra, que eu sou representante de Deus aqui na terra. Tem que ter consciência, eu não sou qualquer um, sabe? Tem consciência que eu não sou qualquer um. Eu não sou uma pessoa, um zero à esquerda. Não, eu sou embaixador do reino de Deus aqui na terra. Eu fui chamado para servir a Deus, dar glória a Ele e manifestar a sua bênção, a sua glória, o seu poder e a sua virtude. Glória, consciência, meu amado. Eu tenho que ter consciência que eu sou sacerdote santo e sacerdócio real. Você é sacerdote de Deus.
Você é sacerdote santo quando você levanta as mãos e dá glória a Jesus. Você é sacerdócio santo quando você exalta a glória, o poder, a majestade do Senhor nosso Deus. Você é sacerdote santo quando você cultua a Deus na beleza da sua santidade. Agora você também é sacerdote real quando você intercede por uma pessoa que está sofrendo. Você é sacerdote real quando você ora por um oprimido. Você salva o pecador. Você liberta alguém que está sofrendo. Você está exercendo o sacerdócio real. Eu tenho que ter consciência que isso eu sou. Eu sou de verdade em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, eu queria, esse início de ceia, eu só quero ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e a gente fala igual ele de vez em quando, na rejeito da pregação, na pregação de a pregação para vocês, né? Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, fala assim: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez, a minha loucura. Suporte-me. Paulo escrevendo como pastor. Eu estou usando a palavra me suporte por às vezes a minha insensatez, a minha insistência, as minhas loucuras perante vocês. Sim, por favor, sejam pacientes para comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. O zelo que eu tenho por vocês não é zelo pessoal, não é zelo de qual que é o meu interesse com a sua pessoa, além do zelo espiritual. O zelo que eu tenho por vocês é zelo espiritual, é zelo que Deus colocou no coração, na mente da gente, no propósito da gente, de servir a Ele. Então eu tenho por vocês um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentar vocês a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Desvie da simplicidade do Evangelho, da pureza do Evangelho. Aí o apóstolo fala: pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou o Evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então o escritor aqui, ele está dizendo o seguinte: ajude-me eu ajudar vocês. Ajude nós caminhar junto para o céu. Ajude um ao outro a nós perseverarmos na pureza, na simplicidade e na beleza do Evangelho de Cristo. Não deixe que nada roube ou corrompa a vossa mente. Nada venha roubar a simplicidade da fé. Hoje as pessoas às vezes estão à procura de igreja pop, né? Igreja badalada, igreja recontextualizada no contexto atual. Aí nós encontramos hoje os pastores que às vezes não conseguem, ou fica condoendo por dentro, parece que não consegue dar aquilo que as pessoas precisam. Irmãos, a gente não precisa preocupar em dar para vocês o que vocês precisam. Eu preciso preocupar em dar para vocês o que Jesus quer entregar para vocês. A minha preocupação é que vocês cada dia vivam mais a beleza, viva mais a certeza, viva mais a convicção de um Cristo que morreu, mas que vive para todo sempre, e está preparando uma igreja pura para um dia morar com Ele em sua glória celestial. Glória ao nome dEle. Então a gente precisa ter esse policiamento completo da nossa vida. É interessante,
A gente assusta porque tem algumas pessoas hoje aí que falam assim, é influencer, né? Camarada é totalmente perdido, ele é totalmente inconsequente, totalmente desprezível em termos de moral, e tem 50 milhões, 100 milhões de seguidores. Aí eu penso, será que nesses 100 milhões, 50 milhões de seguidores, há crente também? Sim ou não? Você gosta dessa? Sim ou não, Anderson? Sim ou não? Sim ou não? Então, muitos de nós estamos sendo, perdoa a minha colocação, muitas pessoas, nós não, aqui não tem ninguém, mas muitos crentes tornaram seguidores de pessoas inconvenientes, pessoas que não dão testemunho, pessoas que não vendem, que não ajudam a sua fé. Sabe, vou contar para você qual que é a artimanha do diabo enfraquecer a minha vida e a sua vida. A frase antiga era essa: quando o diabo quer atrapalhar você, põe alguém ao seu lado, um amigo, uma pessoa para te esfriar na fé. Hoje não, quando o diabo quer arrasar a sua vida, ele põe você para seguir alguma dessas influências aí. Aí você fica admirando a beleza do homem, né? Fica aplaudindo pessoas humanas, fica aprovando o pecado, aprovando as orgias, as coisas horríveis deste mundo, né? Aí você perde a graça e a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Irmão, seja seguidor de Cristo. Seja seguidor de Cristo, custe o que custar, continue a seguir a Cristo, aquele que é o alvo da nossa fé, ele que nunca muda, ele em que ele não há sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que abençoa. Amém? Essas palavras, eu quero convidar vocês a nos prepararmos para a nossa ceia. Cuidado, olhai por vós mesmo, tá? Uma coisa que a gente precisa observar nesse cuidado de si mesmo, a gente precisa cuidar da saúde. Bom seria que todos nós corrêssemos 12 quilômetros toda semana, né? Mas não damos conta, né? Mas a gente tem que observar saúde, ter nosso olhar, o nosso cuidado com os negócios, com a amizade, com a família, com o tempo, e assim por diante. Agora, uma coisa que eu queria observar com vocês nessa noite: cuidado com uma espiritualidade mal resolvida. Cuidado com a espiritualidade mal resolvida. O que é uma espiritualidade mal resolvida? É aquela pessoa que não sabe o que quer da fé, aquela pessoa que não tem consistência do que quer da vida espiritual. Gente, por favor, não seja uma pessoa mal resolvida na fé. Seja uma pessoa resolvida. Eu aceitei Jesus, eu aceitei a fé, eu creio na palavra, e assim por diante. Para mim não tem outra coisa, eu não tenho outro caminho, não tenho outro espírito, não tenho outro evangelho. O meu evangelho é este e acabou. A minha fé está resolvida. Ninguém mais influencia a minha consistência de fé. Eu estou formado, eu estou estruturado, eu construí a minha casa espiritual na rocha que é Cristo Jesus. Amém?